O tribunal estava em frenesi. O som de sapatos batendo no piso de cerâmica polida reverberava pelo ambiente, mas nada disso importava naquele momento. Carla, com seu olhar profundo e cansado, sentada ao fundo da sala, observava cada movimento. O peso da esperança e do desespero a mantinha firme naquelas cadeiras duras e frias, enquanto o destino de sua filha pendia na balança. A juíza, uma mulher de expressão externa e severo, levantou a mão em um gesto autoritário, pedindo silêncio absoluto. O zumbido nervoso da sala começou a dissipar, mas a tensão era palpável. O coração de Carla acelerava enquanto seus pensamentos fervilhavam. Eduardo, o pai rico e arrogante de sua filha, estava parado em pé, com os olhos nevados, tentando manter a compostura a todo custo. Mas havia algo em sua postura que denunciava o nervosismo. Ele forçava um sorriso seguro, mas Carla podia ver além da fachada. De repente, a menininha de cabelos cacheados, Clara, afastou-se da mãe e se adiantou, segurando seu celular com as mãos trêmulas. Era pequeno e modesto, o que Carla sempre soubera que seria apenas uma porta para o mundo digital que ela nunca teve dinheiro para acessar corretamente. No entanto, naquele instante, não era apenas um aparelho, mas um artefato que poderia mudar tudo. Papai, eu quero mostrar uma coisa, disse Clara, sua vozinha soando firme, embora suas mãos tremessem de nervosismo. A juíza hesitou, mas a sinceridade no olhar da menina era inegável. Eduardo franziu o senho, uma onda de irritação cruzando seu rosto enquanto ele tentava silenciar a filha com um gesto. Mas Clara, determinada a se fazer ouvir, olhou diretamente para a juíza e continuou. Por favor, só um minuto. Isso é importante. O tribunal parecia suspenso em um estado de expectativa. A juíza, agora com um leve brilho de curiosidade nos olhos, acenou para a menina que, com passos hesitantes, subiu até o centro da sala, o coração pulsando no peito. Se não se importar, sua honra, posso mostrar um vídeo que gravei? Clara perguntou. E assim, em um momento que durou uma eternidade, Carla se viu com os olhos fixos em sua filha. Seu coração pulsava em harmonia com a determinação daquele pequeno corpo à vista da autoridade, que agora era como um gigante em um tribunal de contenciosos e convenções. A juíza assentiu lentamente, nervos à flor da pele, e Eduardo engoliu em seco, seu sorriso agora desaparecendo. Clara pressionou alguns botões no celular, e a tela iluminou o espaço. O barulho do tribunal se desfez completamente ao som da gravação que começou a tocar. A imagem mostrava Eduardo em sua mansão luxuosa, cercado por amigos na piscina, rindo e fazendo piadas descabidas enquanto a criança, em um canto, olhava com um brilho triste nos olhos. Olha, Clara, seu pai está muito ocupado, não é? Espero que você compreenda que temos que falar com ele antes, tá bom? Diziam dos amigos, enquanto Eduardo ria junto, imerso em sua vida de riqueza e frivolidade. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Carla sentiu um frio na espinha, sabendo exatamente o que isso significava. O olhar de Eduardo se enrijeceu e o seu semblante, outrora confiante, agora era um desastre em construção. Ele estava sendo exposto, e nada do que dissesse iria impedi-lo. No outro vídeo, papai, você disse que não queria me ver, que eu era um fardo, Clara continuou, e seus olhos, que refletiam a luz do celular, agora estavam preenchidos de lágrimas. A cena deu um giro ainda mais surpreendente quando a gravação passou para um momento em que Eduardo furioso expelia, alegando que a filha estava apenas atrapalhando sua vida perfeita. Chega! Isso é uma injustiça! Eduardo gritou, agora sem qualquer controle. A força de suas palavras dissipou-se com o olhar da juíza, que o encarava com um semblante digno e horrorizado ao mesmo tempo. O murmúrio na sala se intensificou. Pessoas se mexiam em seus assentos, e Carla podia sentir o poder de Clara sendo liberado como um furacão. A juíza, perplexa, tentava restabelecer a ordem, mas era evidente que o que acabará de acontecer mudaria tudo. Eu só queria que você soubesse, mamãe, que eu amo você, disse Clara, agora com a voz embargada e os olhos fixos em Carla, que sentia o mundo desmoronar e se reerguer ao mesmo tempo. Eduardo estava em silêncio, petrificado diante do espelho que aquela criança havia levantado. A verdade exposta na frente de todos, e o egoísmo de um padre em colapso.
O que ele poderia dizer? O que ele poderia fazer? A juíza, agora com um brilho de compreensão nos olhos, olhou para Carla e Clara, e um sopro de esperança reviveu no coração da mãe. Vamos continuar com o julgamento, a juíza anunciou. E nesse instante, a vida de Carla pode finalmente ter um novo rumo, uma virada inesperada vinda da coragem da filha. O eco das palavras que foram ditas ressoou não apenas nas paredes do tribunal, mas na vida de todos os presentes, levando a um desfecho repleto de promessas e redobrados votos de proteção e amor. A batalha de Carla apenas estava começando, mas agora, ela tinha uma nova arma, a verdade. Título: A juíza deu a guarda para o pai rico. Até que o vídeo no celular da criança parou o julgamento e expôs a verdade. ### parte 01. A cozinha de Carla era um reflexo de sua vida, bagunçada, mas cheia de vida. Enquanto ela se agachava para limpar o chão sujo, um canto de sua alma clamava por um milagre. A água fervente borbulhava na panela, e o cheiro do pão com manteiga que sua filha, Clara, comia, parecia um pequeno conforto em meio ao caos. A menina, de apenas 8 anos, concentrava-se em sua refeição, ignorando a pilha de brinquedos quebrados que Carla tentava organizar apressadamente, mas a tristeza em seu olhar não se disfarçava. O ambiente era iluminado por uma luz suave que entrava pela janela suja, e naquele momento, Clara parecia o único raio de esperança em um mundo envolto em sombras. Carla passou os dedos pelas roupas velhas da filha, uma herança de tempos melhores, e fez uma prece silenciosa, desejando que elas resistissem um pouco mais ao desgaste do tempo. Por favor, que nossa luta não seja em vão, murmurou para si mesma enquanto observava Clara. O amor que sentia por aquela criança aquecia seu coração, mas a cada dia que passava, o peso da responsabilidade se tornava mais pesado. Enquanto Carla se sentava no canto da sala, envolvendo a menina em seus braços, a realidade da audiência que aguardava vocês na sala do tribunal se impunha como uma tempestade prestes a estourar. As horas se arrastavam, e finalmente, a hora do julgamento chegará. Carla, com o coração acelerado, entrou no tribunal. A juíza, uma mulher de semblante sério e autoritário, virou-se para analisar cada detalhe daquelas duas vidas. De um lado, Eduardo, o pai rico, com seu terno impecável e um sorriso que poderia desarmar um exército. Do outro, Carla, com suas roupas simples e um olhar que carregava a força da luta diária. Um momento tenso tomou conta da sala enquanto Eduardo tentava apresentar seu discurso, suas palavras cheias de promessas e justificativas. Mas Carla sabia que, por trás daquela fachada, estava um homem que se preocupava mais com sua imagem do que com o bem-estar de Clara. Quando tudo parecia perdido para Carla, Clara, timidamente, pegou seu celular e pressionou alguns botões. O tribunal imediatamente silenciou, e a tela iluminou a sala com uma revelação impressionante. Carla sentiu o coração acelerar enquanto o vídeo começava a tocar. As imagens mostravam Eduardo em sua mansão luxuosa, cercado por amigos na piscina, rindo e fazendo piadas enquanto Clara, afastada, observava tudo com um brilho triste nos olhos. Olha, Clara, seu pai está muito ocupado, não é? Espero que você compreenda que temos que falar com ele antes, tá bom? Dizia um dos amigos de Eduardo, o riso falso contrastando com a solidão da criança. A sala do tribunal começou a murmurar inquieta. Carla olhou para a juíza, e o olhar da mulher já não era o mesmo, havia uma expressão de incredulidade em seu rosto. Papai, você disse que não queria me ver, que eu era um fardo, Clara continuou com a voz embargada, e os olhos de Carla se encheram de lágrimas. O impacto das palavras da criança preencheu cada canto da sala. O vídeo mostrava Eduardo, em um momento de fúria, expulsando a filha, afirmando que ela estava apenas atrapalhando sua vida perfeita. Eduardo perdeu o controle, gritando que era uma injustiça. O orgulho que antes ele exibia agora estava em ruínas, e todos os presentes podiam sentir a tensão no ar. As murmúrios da plateia se intensificaram, e Carla percebeu que aquele era o momento que poderia mudar suas vidas para sempre. Eu só queria que você soubesse, mamãe, que eu amo você, disse Clara, com a voz embargada, enquanto sua mãe não conseguia conter as lágrimas. Um manto de dor que cobria aquelas duas almas estava começando a se desfazer, e em meio a toda a dor, a esperança começou a renascer.
Vamos continuar com o julgamento, anunciou a juíza, agora com um brilho de compreensão em seus olhos. Neste instante, Carla não só sentiu alívio, mas a força redobrada da verdade que havia sido exposta. O que antes parecia uma batalha perdida agora se transformava em uma luta renhida em busca de justiça. Eduardo estava cercado por seus próprios demônios, e quando o olhar da juíza se cruzou com o de Carla, um sopro de esperança reinou no tribunal. A decisão que se aproximava representava não só a guarda da criança, mas um retorno a uma vida digna e repleta de amor. A batalha de Carla apenas estava começando, mas agora, com a coragem da filha como sua nova arma, ela sentia que a verdade poderia ser sua aliada. Aurora para um novo amanhã. E no fundo de seu ser, ela sabia que, independentemente do resultado, a injustiça havia sido exposta e o futuro poderia, finalmente, ser resgatado. E se você também odeia a injustiça, então deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. A noite naquela cidade iluminada por luzes de neon parecia tão distante da realidade de Carla. Dentro do restaurante onde trabalhava, suas mãos ágeis lidavam com os pedidos, mas sua mente estava longe dali, perdida na luta judicial que consumia sua vida. E quando as portas se abriram, trazendo Eduardo e sua gangue de amigos, seu coração afundou. O grupo riu alto, como se o lugar pertencesse a eles, enquanto o antagonista se dirigia ao bar, sem sequer olhar para a mulher que mal tinha força para manter os olhos secos. Carla observou atentamente, o desgosto crescendo no peito. Eduardo, seu ex-marido, rodeado por gente que exibia riqueza e frivolidade, contrastava profundamente com a vida simples que ela levava. Um drink caro em sua mão, Eduardo brincava como se estivesse no ápice do mundo, mas para Carla, ele era apenas um homem adoecido por seu próprio ego. Ele virou-se para os amigos, e suas palavras cortantes ecoaram no ar: essa mulher não vale nem o que come. O desprezo em sua voz soou como um soco no estômago de Carla, ferindo-a profundamente. Nesse instante, um impulso irrefriável tomou conta dela. Antes que pudesse pensar duas vezes, um copo de vidro, que estava em sua mão, deslizou entre seus dedos e caiu com um estrondo no chão. Os estilhaços reluziram sob a luz do restaurante, enquanto os risos dos amigos de Eduardo se intensificavam. Todas as risadas soavam como lâminas, cortando a carne da vergonha que a invadia. Carla se abaixou, em uma tentativa tola de limpar a bagunça. As lágrimas ameaçavam escorregar pelo seu rosto, mas em uma fração de segundo, ela as conteve, engolindo a dor. Naquele momento, a raiva e a determinação queimavam mais forte que sua mágoa. Ela era mãe, e ainda que tudo parecesse contra ela, lutaria pela verdade de sua filha. A cena no tribunal se desenrolava em sua mente como uma fita específica. A imagem de Clara, com seu olhar triste, ecoava nas memórias como um sussurro constante. A defesa que ela sabia precisar construir. Enquanto isso, no interior do restaurante, Eduardo continuava a exibir sua arrogância, cercado pela multidão que vibrava com suas piadas de mau gosto. Mas Carla não se deixaria abater. Segurando a vassoura, juntando os cacos, cada fragmento de vidro era um lembrete do que estava por sua conta, a batalha pela guarda de Clara. A luta não era somente sobre a custódia, mas um embate histórico contra o narcisismo e a falta de empatia que Eduardo representava. Ele nunca foi o pai que prometeu ser, e agora, com o vídeo que Clara havia gravado, a verdade ameaçava escapar debaixo de sua fachada de sucesso. A atmosfera estava carregada de expectativa. Carla olhava pelos cantos da sala, sentindo o peso dos olhares alheios. A juíza se preparava para proferir seu veredito, mas o nervosismo tornou-se incontrolável quando Clara, com uma timidez visceral, decidiu expor a fragilidade da situação. Com a tela do celular iluminando seu pequeno rosto, as imagens tocaram o coração de todos ali. A fragilidade e a dor eram palpáveis. Papai, você disse que não queria me ver, que eu era um fardo. As palavras da pequena ecoaram, e Carla se viu sufocada por uma onda de emoção. Cada sílaba era uma punhalada direta em Eduardo, que se debatia entre a negação e a ira. Ele, que se achava o impiedoso dono de tudo, estava prestes a descobrir que a verdade não poderia ser escondida para sempre. Vamos continuar com o julgamento, ordenou a juíza, agora com uma expressão de empatia em seu rosto.
Havia uma nova realidade no ar, uma mudança palpável que varria a sala. Carla, sentindo a força da verdade, ergueu a cabeça e olhou para frente, seu espírito reanimado. A insegurança não poderia mais reinar em seu peito, a luta estava apenas começando. A cena mudava dramaticamente, e enquanto Eduardo se via cada vez mais cercado por suas próprias mentiras, Carla enxergou a luz no fim do túnel. Ela tinha a coragem de sua filha. Juntas, elas eram uma força indomável, enquanto Clara brotava como um flor em meio às pedras, insistindo em seu direito à verdade e ao amor. E assim, aquela batalha não representava somente a guarda de uma criança, mas a luta contra um sistema que frequentemente silencia vozes delicadas e vulneráveis. Carla não apenas se levantou, ela se tornou um símbolo de esperança diante de tantas injustiças. A história de Carla e Clara ecoaria além do tribunal, seria um chamado à ação, um manifesto contra a indiferença que muitas vezes permeia relacionamentos familiares e sociais. Um grito encorajador para todos que não cultivam mais guerras do que a busca pela verdade e pelo reconhecimento. Um novo amanhecer estava a caminho, e com o poder da honestidade e a força de seu amor, havia espaço para um futuro mais promissor. Se você também odeia injustiças, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. O calor da batalha pela guarda de Clara parecia transparecer pelos corpos dos presentes na sala de tribunal. Cada um estava imerso em suas próprias ondas de emoção, mas nenhuma delas superava a tormenta interna de Carla. Com a voz embargada e o olhar fixo nos olhos de Eduardo, seu rival implacável, ela sentia que o momento de verdade estava se aproximando. Infelizmente, toda a coragem que havia cultivado nos últimos meses parecia diminuí-la, quase a convertendo em estátua de sal diante da figura arrogante do ex-marido. Eduardo, com seu semblante dissimulado e arrogante, era como um rei em seu trono. Ele era o dono de tudo, ou assim acreditava. O poder que exercia na vida de Carla e, principalmente, sobre Clara, era uma arma que ele empunhava sem qualquer consideração pela felicidade da filha. Isso nunca a impediu, no entanto. Carla sabia que tinha em mãos uma prova crucial, o vídeo que Clara gravara em um momento de vulnerabilidade. Uma espécie de testemunho da realidade que Eduardo tentava apagar com sorrisos forçados e promessas vazias. Mas antes que Carla pudesse armá-lo com essa verdade, Eduardo, em um acesso de raiva que parecia corrosivo, despontou como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você vai me entregar o que sobrou da pensão alimentícia, Carla. Não venha com esse joguinho de emoção, ele gritou, sua voz ecoando pela sala como um trovão. O tom arrogante, a desumanização da posição de Carla, era insuportável. Com seus olhos arregalados, Carla sentiu sua determinação balançar, mas não quebrar. Eduardo, eu não tenho nada. O que eu precisava para sustentar a Clara sempre veio de mim, e agora, você quer me explorar ainda mais? Isso não se trata de dinheiro, mas do bem-estar da nossa filha. O desespero, misturado à bravura de sua voz, fez o juiz erguer uma sobrancelha, mas Eduardo não se intimidou. Em um movimento rápido e desprezível, ele avançou, empurrando Carla com a mão na altura de seu peito. O impacto a pegou de surpresa, fazendo-a cambalear para trás e desabar no chão frio do tribunal. Um grito involuntário escapou de seus lábios quando sentiu a dor aguda no joelho, a energia vital que a mantém ereta sendo sugada para longe. Desesperada, com o coração disparado, Carla pegou seu celular do bolso. O brilho da tela a confrontou com uma realidade assustadora, sua conta estava zerada. O peso das contas acumuladas na mesa apenas reafirmava a sua desolação. A luta que travava não era apenas em busca da guarda, mas pela própria sobrevivência. Um funcionário do restaurante onde trabalhava se aproximou, seu olhar imerso em compaixão, mas a situação tornava-se sombria. Desculpe, Carla. Você está demitida. Fui informado que não houve pagamento das últimas semanas. Aquelas palavras caíram sobre ela como tijolos pesados, esmagando suas esperanças e dilacerando o que lhe restava de dignidade. A expressão de seu rosto se transformou em semblante de desespero absoluto, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sentada no chão da casa, com Clara nos braços, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Carla.
A fragilidade de sua situação transparecia no olhar da menina, que a essa altura, já entendia a gravidade do que estava acontecendo. Segurando a filha, Carla murmurou: "Desculpe, meu amor. Estou tentando fazer o melhor que posso." Cada estalo da dor em seu joelho era um lembrete de que a luta ainda estava longe de acabar. Mas naquele momento de fragilidade, algo dentro dela começou a se acender novamente. Enquanto Clara olhava com um olhar cheio de amor e esperança, Carla percebeu que não poderia se deixar abater. Sua filha era mais forte do que imaginava, e assim como uma flor que resiste às tempestades, poderia se erguer mesmo em meio ao caos. A cena da luta parecia misturar-se a memórias, mistérios e promessas não cumpridas, mas Carla sabia que a verdade era sua aliada. O vídeo no celular de Clara era uma faísca de esperança, uma forma de combater o narcisismo e a frieza de Eduardo. Ele podia ter o dinheiro, o poder e a aparência de sucesso, mas o amor genuíno que havia construído com sua filha não poderia ser comprado nem vendido. Rolando as sleeves da blusa surrada e com a determinação renascente, Carla decidiu que era hora de fazer barulho. Naquele tribunal, começaria a reescrever a narrativa, desafiando o sistema que frequentemente silencia vozes delicadas. O amor entre mãe e filha era capaz de mover montanhas, e a luta pela guarda seria apenas um capítulo em uma história muito maior, a história da busca por justiça e dignidade em um mundo que parecia ser hostil a ambas. Se você também odeia injustiças, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. A luz fraca do dia filtrava-se pelas frestas da casa de Carla, revelando tonéis de poeira que dançavam lentamente no ar, como os sonhos despedaçados que habitavam aquele espaço. A mulher se trancou no quarto, mergulhada em seus pensamentos sombrios. Enquanto sua filha Clara brincava na sala, a inocência infantil contrastava com o desespero que pulsava dentro dela. As risadas da menina eram como facas a cortar seu coração, uma melodia de felicidade que apenas acentuava o abismo de desolação no qual estava presa. Como cheguei a esse ponto? Carla murmurou para si mesma, sua voz tremulando em meio ao silêncio acolhedor do quarto. Em um acesso de frustração, ela começou a rasgar papéis que estavam sobre a mesa, as contas de luz, as notificações de pagamento. Cada rasgar era um grito silencioso contra o destino cruel que a perseguia. Aqueles pedaços de papel, que simbolizavam a pressão constante sobre seus ombros, agora se transformavam em pequenos fragmentos de liberdade momentânea, levitando pelo ar até o chão. As risadas lá fora se tornaram um eco distante, aumentando a dor pulsante em seu coração. Carla se levantou, sentindo os músculos de seu corpo rígidos, e caminhou até o espelho. O reflexo que lhe devolveu o olhar era de uma estranha abatida, com cabelos desgrenhados e pele pálida. Aqueles olhos que um dia brilharam intensamente estavam agora sombreados pelo peso de uma luta sem fim. Então, a câmera focou em suas mãos, que tremiam incontrolavelmente, a fragilidade de sua situação era palpável. Um lamento silencioso escapou de seus lábios, um grito por ajuda que ia muito além do que podia supor. As lembranças da audiência no tribunal ainda ecoavam em sua mente. O sorriso arrogante de Eduardo, a forma como ele havia empurrado seu corpo, como se ela não fosse mais do que um intruso em sua vida. A sensação daquela agressão mexeu nas feridas abertas de sua autoestima, havia sido derrubada não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto o juiz observava, desinteressado, ela soube que muitos filhos do dinheiro e do poder não conheciam a verdadeira essência da luta. Eles eram como sombras, sempre querendo apagar o brilho alheio. Sentada no chão frio, com a pequena Clara aos braços, Carla permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Elas escorriam pelas suas bochechas, evidenciando não apenas a dor, mas também a entrega. "Desculpe, meu amor. Estou tentando fazer o melhor que posso", sussurrou, envolvendo a criança em um abraço apertado. A fragilidade de sua situação tornava-se visível nos olhos inocentes de Clara, que, mesmo tão pequena, já começava a compreender a gravidade da situação. Mas naquele momento de desespero, algo novo começou a surgir em Carla. O olhar de Clara, repleto de amor e confiança, era como uma luz que penetrava a escuridão na qual se sentia mergulhada. Ela reconheceu, instintivamente, que a resiliência de sua filha poderia ser o caminho para sua própria força. Assim como uma flor que se agarra ao solo após a tempestade,
Carla decidiu que não desistiria tão facilmente. As memórias do que havia construído junto a Clara dançavam em sua mente, entrelaçadas com promessas não cumpridas. O vídeo no celular da menina, que poderia ser um simples registro de um momento feliz, agora era uma faísca de esperança. Carla sabia que a verdade era sua aliada. Eduardo podia ter o dinheiro e o poder, mas nada poderia substituir o amor genuíno que havia criado com sua filha. Essa relação era autêntica, e a força que dela emanava poderia derrubar qualquer mural de opressão. Com os ombros eretos e a determinação renascente, Carla rolou as mangas de sua blusa surrada. Era hora de tomar uma atitude. No próximo dia de julgamento, ela não se apresentaria apenas como uma mãe tentando recuperar a guarda de sua filha, mas como uma mulher disposta a desafiar um sistema que frequentemente silencia vozes delicadas. A luta pela guarda de Clara seria apenas um capítulo de uma narrativa muito maior, a busca incessante por justiça, dignidade e pelo direito de ser ouvida em um mundo que frequentemente prioriza o que é superficial em detrimento do que realmente importa. Se você também odeia injustiças, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. Essas palavras não eram apenas um clamor por interação, elas representavam a esperança de uma mãe que havia decidido, contra todas as probabilidades, lutar por sua verdade e pelo amor incondicional que nutria por sua filha. Porque, no fundo, ela sabia que a verdadeira riqueza não era medida pelo que se tem, mas pelo que se é capaz de dar. A caverna fria e escura daquele apartamento, com suas paredes desgastadas e o cheiro de mofo, refletia muito mais do que a simples deterioração de um espaço. Era um símbolo da vida que Carla levava, um retrato de insegurança e da batalha constante. Mas, como todas as mães que lutam por seus filhos, havia em seu interior uma chama que se recusava a se apagar. No caos de sua existência, exatamente quando as sombras pareciam mais densas, uma descoberta a fez hesitar, uma antiga carta dos tempos em que envolveu-se com Eduardo. As letras, quase desgastadas, tremulavam em suas mãos, e o conteúdo fazia seu coração acelerar. Você não pode contar a ninguém, Carla. É um segredo da minha família, algo que pode destruir a nossa realidade, dizia Eduardo, revelando uma faceta sombria de sua vida, uma confissão que carimbava a fragilidade dos laços que supostamente os uniam. Com cada palavra lida, um peso se adicionava ao fardo que ela já carregava. O que mais ele poderia estar escondendo? Segredos que, dia após dia, tornavam-se uma muralha entre o que parecia um amor e a verdadeira face da manipulação. Mas o momento mais devastador estava por vir. Carla estava prestes a sair para buscar Clara na escola quando, ao passar pela sala, ouviu uma conversa furtiva. Era Eduardo, acompanhado de um amigo, uma voz que ela reconheceu como um velho comparsa e, em seu coração, um conselheiro das falcatruas que ele arquitetava. Ela é fraca, não se preocupe. Um truque aqui, um suborno ali, e a guarda é nossa. Não há como isso falhar, dizia Eduardo, rindo, uma risada contida que ecoava pela sala e transbordava de desdém. Carla não conseguia acreditar no que ouvia. A cada palavra mais solene de Eduardo, a fúria crescia dentro dela, uma tempestade prestes a explodir. Ele não estava apenas jogando com os sentimentos dela, estava manipulando um sistema que deveria proteger Clara. O que começou como um amor se transformará numa luta pelo poder. Aquela revelação viria a ser uma lâmina afiada cortando a ilusão que ela havia alimentado sobre Eduardo. Quando finalmente se reúne com Clara, seu coração estava dividido entre a urgência de proteger a filha e a necessidade de controlar sua própria onda de emoções. O que não poderia imaginar era que a pequena Clara, em seu novo mundo de inocência, acidentalmente daria a Carla prova do que ela precisava, um vídeo no celular, um simples registro de um momento que mudaria tudo. Olha, mamãe. Eu fiz um vídeo, anunciou Clara, com os olhos brilhando de alegria. Carla, embora ainda absorta em seus pensamentos sombrios, não pôde evitar um sorriso. Aquelas pequenas alegrias eram um bálsamo para sua alma devastada. Mas quando o vídeo começou a rodar, a realidade se revelou como um pesadelo. A imagem de Eduardo aparecia, e suas palavras, uma crítica disfarçada de desprezo, ecoaram na sala. Aquilo que ela tem não é amor, é uma prisão. Essa mulher não é nada sem mim. O olhar de Clara se transformou,
de uma expressão alegre para surpresa e confusão, enquanto Carla, meticulosamente, processava a gravidade daquelas falas. O vídeo capturava a hipocrisia de Eduardo, um testemunho que estava prestes a se transformar em moeda de troca em sua luta pela guarda. Enquanto a cena se desenrolava, Carla sentia sua respiração acelerar. Ela mordeu os lábios, tentando dominar a onda de raiva que se formava. Em meio a sentimentos conflitantes de desespero e determinação, uma percepção poderosa a envolveu: ela tinha uma arma. Não era uma arma de fogo, mas uma arma da verdade. Uma forma de finalmente quebrar as correntes que o mantinham preso em sua falsidade. Era como se um novo capítulo estivesse sendo escrito naquele mesmo momento. Ela olhou para Clara, que observava o vídeo, com uma mistura de encanto e dúvida nos olhos. O brilho daquela criança mudava tudo. Carla, pela primeira vez, sentiu uma força ressoando em seu coração, uma habilidade de se levantar contra as injustiças que a cercavam. Agora, mais do que nunca, sabia que cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada momento passado na dúvida ainda assim havia valido a pena. No fundo da sua alma, Carla percebeu que a força que criou ao lado de Clara era invencível. Não importava quanto dinheiro Eduardo pudesse investir na manipulação do sistema, o amor que elas compartilhavam era uma armadura de proteção e resistência. O que era mais valioso? A frieza do dinheiro ou a pureza de um amor incondicional? Na manhã seguinte, Carla se preparou para o tribunal com um propósito renovado. Hoje não sou mais apenas a mãe que luta por sua filha. Hoje sou um furacão e vou derrubar cada mentira, cada máscara, murmurou para si mesma, enquanto se vestia com sua roupa simples. Ela não se importava com a aparência, mas sim, com a força que emanava de dentro. E assim que Clara entrou, sua pequena mão na dela, Carla sentiu que estava pronta para enfrentar o que mais viesse. E, paradoxalmente, o vídeo de Clara era a centelha que iluminaria o caminho. Se você também odeia injustiças, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. Carla repetiu a frase em sua mente, não apenas como um ato de fé, mas como um lamento por todos aqueles que foram silenciados. No fundo de seu coração, Carla não lutava apenas por si e Clara, lutava por todas as mães que, na escuridão, estavam paradas, esperando por uma luz, e ela estava prestes a se tornar esse farol. Carla respirou fundo enquanto caminhava em direção ao café onde Eduardo frequentemente se encontrava com sua rede de aliados. O lugar, um ponto de encontro para aqueles que se sentiam acima da lei, estava repleto de aromas de café fresco e conversas murmuradas, mas Carla só tinha olhos para o homem que havia arruinado sua vida. Sentou-se em um canto estratégico, de onde podia observá-lo sem ser notada. Assim que Eduardo entrou, sua presença parecia quase magnética, cercado por uma aura de poder e desdém. Ele estava vestido em um terno caro, com um sorriso que parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína. Carla mordeu o lábio inferior, lembrando-se do vídeo de Clara e do desprezo que Eduardo despejava em suas palavras. Isso vai acabar, ela pensou, determinada a desmascarar aquele homem que se considerava intocável. Enquanto o café fervia ao fundo, Carla escutou as vozes que se entrelaçavam ao seu redor. Conversas sobre investimentos, negociações, e de repente, outra palavra chamou sua atenção: golpe. Ela inclinou-se mais para a frente, o coração pulsando com ansiedade. Eduardo e seu esquema, alguém comentou em tom desdenhoso. Ele acha que ninguém vai perceber que está levando os investidores para uma roubada. Ouvindo isso, Carla imediatamente começou a anotar detalhes. Aquele poderia ser o fio que desataria o novelo e exporia Eduardo por quem realmente era. A música de fundo no café crescia em intensidade, pontuando cada revelação que surgia. Carla não podia perder tempo, a verdade estava ao alcance. Enquanto Eduardo conversava, seu olhar furtivo percorria a sala, atento a tudo e a todos como se estivesse à caça de uma ameaça. Depois de alguns instantes, seu olhar encontrou o de Carla, e ela sentiu um frio na barriga. Uma onda de desconfiança parecia irradiar dele, e Carla, percebendo que o plano podia ser frustrado, decidiu que era hora de ir embora. Caminhando pelas ruas, as informações que havia coletado começaram a formar uma estratégia em sua mente. Não era apenas sobre ganhar a guarda de Clara, era sobre revelar a verdadeira face de Eduardo para que ninguém mais sofresse com sua ganância e crueldade.
O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, como se a própria natureza estivesse celebrando sua determinação renovada. Naquela noite, enquanto Clara dormia tranquilamente em sua cama, Carla se sentou à mesa da cozinha, cercada por papéis e anotações. Sua mente fervilhava com ideias e possibilidades. O que mais eu preciso? O que falta para derrubá-lo? A cada novo pensamento, sua convicção se fortalecia. As injustiças que haviam sido cometidas teriam um fim, e ela estava disposta a lutar com todas as suas forças. Estava decidido. Na manhã seguinte, Carla se dirigiria à delegacia. Precisava formalizar suas descobertas e encontrar aliados que, assim como ela, estivesse disposto a lutar contra Eduardo. O amor que tinha por Clara a alimentava. Nesse momento, ela não era apenas uma mãe desesperada, ela parecia uma mulher indomável. Ao chegar à delegacia, Carla foi recebida inicialmente com ceticismo. Os policiais viam uma mulher simples, com roupas gastas e uma expressão cansada. Mas quando começou a explicar o que tinha presenciado, uma mudança de atitude começou a se formar. Os olhos dos ouvintes se alargaram com cada novo detalhe que ela compartilhava, e ela se viu cercada por uma tempestade de perguntas e uma crescente empatia. A verdade estava penetrando na escuridão, e as máscaras começaram a ruir. Dias se passaram e, conforme a data do julgamento se aproximava, Carla não conseguia afastar a ansiedade que a consumia. Contudo, cada vez que olhava para Clara, uma onda de coragem crescia em seu peito. Sua felicidade está em jogo, e eu não posso falhar, repetiu para si mesma, como um mantra que a sustentava. Finalmente, chegou o dia do julgamento. Carla vestiu um vestido simples, mas elegante, e arrumou os cabelos de forma que abandonasse o desleixo com o qual havia estado acostumada. Quando chegou ao tribunal, sua presença não passava despercebida. A sala estava cheia, e todos os olhares se voltaram para ela e Clara, que, com a inocência de uma criança, olhou ao redor, sem compreender a gravidade da situação. Eduardo, sentado em seu canto, também parecia impressionado. Sua confiança desmoronou quando as evidências foram apresentadas. O vídeo que Clara fez, junto com as informações que Carla coletou sobre Eduardo e seus esquemas, foram a chave para abrir as portas que tinham sido fechadas por tanto tempo. No ápice do julgamento, Carla se levantou e, com a voz firme, trouxe à tona o que tinha descoberto. A sala virou um palco de revelações, e a verdade se desenrolou como um drama poderoso. Naquele momento, ela não era apenas uma mãe, era uma lutadora, uma mulher que se levantou contra todas as probabilidades. Assim que a última evidência foi apresentada, uma onda de murmúrios percorreu o tribunal. O juiz, visivelmente preocupado com a gravidade das acusações, fez uma pausa significativa antes de emitir seu veredito. O silêncio era carregado, e Carla sentiu a adrenalina crescer dentro dela. Se você também odeia injustiças, deixe seu like e compartilhe essa mensagem de esperança e luta. Carla pensou em todos aqueles que tinham passado pela mesma situação. Ela precisava que essas vozes se unissem. A luta não era apenas dela, era um clamor que ecoava em cada canto do país. E assim, enquanto o mundo ao seu redor se preparava para ouvir a verdade, Carla entendeu que, independente do resultado, ela já havia vencido. Porque a verdadeira vitória não está apenas em ganhar uma batalha, mas em ter coragem de levantar-se e lutar. E naquele tribunal, ela era um símbolo daquele amor inabalável que resistia a tudo. Parte 07. Carla sentou-se em sua pequena sala, os olhos perdidos no brilho da tela do computador, o coração pulsando com a intensidade da sua luta. Após abandonar a delegacia, havia compreendido que apenas um relato não seria suficiente, era preciso agir, reunir provas que desmontassem as mentiras de Eduardo e revelassem a face obscura que ele ocultava sob o manto de sua riqueza. Com determinação, decidiu que não enfrentaria essa batalha sozinha. O primeiro passo foi convocar seus amigos e vizinhos, pessoas que conheciam sua história e a vida que levará ao lado de Eduardo. Carlos, uma velha amizade que sempre a apoiara, foi o primeiro a chegar. Depois dele, vieram Rosa, a vizinha que sempre mantivera um olhar atento, e Joaquim, o senhor que, apesar da sua idade, era conhecido na rua por sua sabedoria e perspicácia.
O que precisamos é da verdade, Carla começou, sua voz trêmula, mas firme. Eduardo pode ter dinheiro e influência, mas a verdade é a melhor arma que temos. Todos a ouviram atentamente, enquanto ela compartilhava os episódios que tinha presenciado, as promessas não cumpridas, o desprezo pela filha e as mentiras sistemáticas que o envolviam. A cada palavra, as expressões de apoio se tornavam mais evidentes. Juntos, poderiam construir um verdadeiro arsenal contra Eduardo, que tanto havia se esforçado para expor Carla como a mãe irresponsável. Desse modo, no dia seguinte, Carla decidiu que precisava praticar seu discurso. Levou uma cadeira para a frente do espelho e, enquanto ensaiava, sua imagem refletida refletiu sua evolução. Carla tinha que se mostrar forte, não só pelos outros, mas principalmente por Clara, a criança que a inspirava a ter coragem. Com os cabelos levemente arrumados e um vestido que não era novo, mas estava passado com cuidado, Carla sentiu que estava se tornando a mulher que sempre desejou ser. "Vou fazer isso por você, minha querida", disse, olhando nos olhos de seu reflexo. "Vou mostrar a todos quem é o verdadeiro Eduardo." A próxima fase do seu plano envolvia a coleta de evidências. Após várias conversas com seus vizinhos e amigos, um deles se lembrou de um evento importante em que Eduardo poderia ter sido flagrado. Carla lembrou-se, então, do celular que Clara tinha usado na última festa. Havia um vídeo, um pequeno clipe que poderia mudar tudo. A menina, enquanto brincava, havia capturado momentos que evidenciavam não só a frivolidade de Eduardo, mas também a maneira como ele desdenhava da filha. Ao encontrar o vídeo mais uma vez, Carla sentiu que uma onda de esperança percorria seu corpo. O arquivo foi transferido para um pendrive, e a segurança dentro de si crescia. Se tudo desse certo, este pequeno dispositivo poderia ser a chave que abriria as portas do tribunal e revelaria a verdade oculta sobre Eduardo. A noite anterior ao julgamento chegou e as horas pareciam se arrastar como se o tempo quisesse desacelerar. Carla não conseguia dormir. Ao olhar para Clara, que sonhava tranquilamente ao seu lado, um misto de amor e ansiedade a tomava. Ela se lembrava da infância que teve, cheia de sonhos, e sabia que precisava lutar por um futuro melhor para sua filha. Finalmente, o dia do julgamento chegou. Carla, vestida com um cuidado especial, sentia que cada peça do quebra-cabeça estava se moldando para seu destino. Ao entrar no tribunal, todos os olhares se voltaram para ela. O ar ali era denso, carregado de expectativa e tensão. Eduardo, à sua maneira arrogante, olhou de cima para baixo, mas havia algo em seu olhar que denotava medo. Naquele momento, Carla percebeu que estava no controle. Com Clara ao seu lado, ainda ingênua e sem saber da gravidade da situação, ela se sentiu mais poderosa do que nunca. As audiências seguiram e, a cada depoimento e cada evidência apresentada, a sala de tribunal virou um campo de batalha onde a verdade se armava contra a injustiça. O vídeo que Clara havia gravado mostrou Eduardo em um momento de raiva, revelando ao mundo a verdadeira face do homem que se passava por pai amoroso. Quando Carla se levantou para fazer sua declaração final, sentiu a energia do público em sintonia com ela. "Estou aqui não apenas por mim, mas por todas as mães que lutam todos os dias pela verdade e pela justiça." Sua voz ecoou entre as paredes do tribunal, ressoando como um chamado à ação. E assim, enquanto aquela sala se preparava para ouvir o veredito, Carla não pensava mais apenas em ganhar a guarda de Clara, mas em mostrar que, independentemente do que acontecesse, ela havia vencido ao se levantar e reclamar seu espaço. Porque a verdadeira força não estava apenas em seus argumentos, mas na luz de amor que emanava dela, um amor inabalável e que resistia a tudo. Naquele tribunal, Carla se tornou um símbolo. Aquela mulher simples, antes desprezada, agora preenchia a sala com sua coragem. Afinal, a luta era dela, mas a verdade, a verdade pertencia a todos nós. No dia do julgamento, Carla chegou ao tribunal ainda carregando um peso imenso sobre os ombros. As palmas de suas mãos estavam suadas, e o coração pulsava em um ritmo acelerado, ecoando a pressão do momento. Era como se a sala do tribunal estivesse presa em um silêncio tenso, todos os olhares lançados na figura magra e determinada que atravessava o corredor. Sua postura, porém, transmitia um ar de determinação que desafiava sua aparência fragilizada.
À medida que se sentava, um gesto indiferente de Eduardo chamou sua atenção. Ele estava lá, em toda sua arrogância, disposto a intimidá-la com risadas desdenhosas e olhares condescendentes. Ele se movia em sua cadeira como se já tivesse ganho a batalha, como se o destino de Clara estivesse trancado a 7 chaves em suas mãos ricas e influentes. Carla sentiu um frio na barriga ao se preparar para o que estava por vir. Seus dedos tremiam, quase deixando o pendrive escorregar de sua mão. Ela o apertou contra o peito, lembrando-se do que ele continha, uma evidência poderosa que poderia virar a maré. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar firme, pediu ordem, mas Eduardo não se conteve. Olhe só, a mãe exemplar chegou. O que ela pode saber sobre ser mãe além de se vestir como uma mendiga? Sua voz cortou o ar como uma lâmina afiada, e o murmúrio dos presentes aumentou. Carla sentiu os olhares fulminantes sobre ela, mas se forçou a manter a compostura. Eduardo, por favor, respeite o tribunal. A juíza disse, seu tom era de autoridade. Mas Eduardo, como um peão em um tabuleiro de xadrez, continuou seu ataque com ironias. A sala, evidentemente, estava dividida. Algumas pessoas se viravam para sussurrar entre si, compartilhando olhares cúmplices enquanto o clima de tensão se intensificava. Carla respirou fundo, tentando focar em Clara, que permanecia ao seu lado, inocente e alheia à tempestade que se aproximava. O tempo se arrastava como se quisesse brincar com sua paciência. Cada segundo parecia uma eternidade. Você é só uma mulher comum enfrentando um homem poderoso, Carla. Ele sempre vai vencer, os pensamentos questionadores sussurravam em sua mente. Mas nesta sala, cercada por estranhos que, de alguma forma, se tornaram seus aliados, ela sentia que também tinham poder. Ela não estava apenas ali para lutar por sua filha, ela estava ali para enfrentar a injustiça que tocava a vida de tantas outras mães. Quando chegou a hora de apresentar suas evidências, Carla levantou-se lentamente. O coração batia forte, e ela podia sentir a pressão em sua garganta. Segurando o pendrive como se fosse o tesouro mais precioso, dirigiu-se em direção ao juiz. Com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar um vídeo gravado por minha filha. Ele mostra um lado de Eduardo que muitos não conhecem. Eduardo, que até então estava seguro em seu trono de poder, imediatamente se tornou um vulcão em erupção. Isso é uma fraude. Um truque baixo para tentar desmerecer o que está em jogo. Suas palavras ecoaram, mas Carla não se deixou abalar. A força emanava de seu interior e, por um breve momento, a sala pareceu segurar a respiração, aguardando que notícias da verdade fossem reveladas. O vídeo pode falar por si só, ela insistiu, sua voz tranquila, mas firme. Quando a juíza deu sinal para colocar o vídeo em exibição, Carla sentiu um turbilhão de emoções. O clipe começou a rodar, e logo o rosto de Clara apareceu na tela, rindo e brincando. Mas, em questão de segundos, a cena mudava para Eduardo em um ataque de raiva, desmerecendo a própria filha de um jeito que você não imaginaria de um pai. O murmúrio no tribunal cresceu. As expressões dos presentes mudaram, chocadas com a revelação. Eduardo quase se levantou, indignado, suas mãos estavam cerradas em punhos, sua face mostrando o horror de ser exposto. Isso é manipulação. Vocês não podem acreditar na farsa de uma mãe desesperada. Mas as palavras de Carla, agora, tinham uma força incomensurável. Quem é o verdadeiro Eduardo? Ele não é o pai amoroso que vocês pensam. Ele se importa apenas com o seu ego, com a imagem que projeta para o mundo. Eu estou aqui para mostrar que a verdade não pode ser escondida, que a instabilidade emocional que ele impõe a Clara não pode ser ignorada por mais tempo. A sala, antes cheia de ceticismo, agora parecia estar do lado dela. Carla sentiu uma onda de confiança deslizar por seu corpo. O olhar que antes refletia a fragilidade agora radiava a força de uma mulher que desafiava a opressão. As lágrimas brotaram de seus olhos, mas não de desespero. Eram lágrimas de força, de esperança. Naquele instante, parecia que o tribunal se tornava um mecanismo do destino. Carla parou ao olhar de Eduardo, que agora se mostrava vulnerável e exposto. A batalha não é apenas por mim e Clara, ela proclamou.
É por todas as mulheres que enfrentam injustiças, que são silenciadas. Estamos aqui, unidas, e não seremos ignoradas. Enquanto o julgamento se aproximava de sua culminância, Carla percebeu que não importava o resultado. Ela se levantara, havia lutado, e aquele era o verdadeiro triunfo. Ela tinha plantado a semente da verdade e mostrado ao mundo que a força reside no amor e na coragem. A farsa de Eduardo desmoronava, e a sala ressoava à sua volta. A verdadeira vitória não estava em ganhar, mas em levantar-se e fazer-se ouvir. Carla, em pé diante do tribunal, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. O pendrive que segurava era mais do que um simples dispositivo, era a única ponte entre a verdade e a liberdade de sua filha. Com a respiração contida, mas decidida, ela conectou o pendrive à TV, seu olhar fixo na tela e no rosto impassível da juíza. Era agora ou nunca. A verdade precisa ser mostrada. As palavras de Carla ecoaram pelo tribunal, como um trovão rompendo a estrutura de uma farsa cuidadosamente construída. A sala, antes borbulhando com murmúrios de desconfiança, caiu em um silêncio profundo, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Era uma tensão palpável, cada olhar voltado para Carla, como se esperassem que ela detonasse uma bomba de realidades. No momento em que o vídeo começou a rodar, Carla percebeu que sua vida, suas lutas e os sofrimentos de tantas mulheres estavam prestes a serem expostos. As primeiras imagens mostraram Clara, sua doce filha. O riso inocente da menina, seus olhos brilhantes capturando a alegria pura de um momento de brincadeira, contrastavam brutalmente com as cenas que se seguiram. O sorriso se desvanecia, e logo o espectador se deparava com Eduardo, a face do homem que todos conheciam como o pai rico e bem-sucedido, em um acesso de raiva aterradora. Sua criança é um estorvo. Olhe o que você fez comigo! Eduardo gritava, e as palavras saíam como veneno. Suas feições estavam contorcidas em uma mistura de desprezo e frustração, totalmente alheio ao impacto de suas ações. O murmúrio crescente na sala se transformou em gritos de incredulidade. As reações ao redor eram um reflexo do que Carla temia. A verdade poderia ser tão devastadora quanto libertadora. Eduardo tentava se defender. Isso não é um pai. Isso é uma fraude. Vocês não podem acreditar nas palavras de uma mãe desesperada. Mas o poder da imagem era mais forte do que suas palavras poderiam sobrepujar. Carla mantinha o olhar fixo no rosto de Eduardo, absorvendo sua indignação. A expressão dela não era de coragem desmedida, mas de uma mulher que finalmente encontrara sua voz, a voz que fora silenciada por muitos anos. Não se trata apenas de mim ou de Clara. Esta é uma luta de todas nós, mulheres que foram silenciadas, que foram desmerecidas em suas batalhas contra um sistema que despreza a verdade e a vulnerabilidade. Os murmúrios de desespero e incredulidade escalaram. Carla se sentia como um farol de esperança em meio a uma tempestade de dúvidas e medos. Olhando para a juíza, ela voltou-se à audiência, seus olhos brilhando com determinação. Vocês veem? Este homem, que se veste de pai amoroso, é um tirano. Ele quer que vocês acreditem em sua versão da verdade, mas a realidade é outra. Ele se preocupa apenas com a imagem que projeta, não com o bem-estar de sua filha. O tribunal parecia ter mudado de lado. As paredes, antes opressivas, agora se tornavam um campo de batalha onde Carla se sentia fortalecida. As lágrimas em seus olhos não eram um sinal de fraqueza, mas de uma resoluta força. Ela sentia o peso da luta das mulheres ao seu redor como se elas estivessem de mãos dadas com ela, formando um cordão humano de resiliência. Infelizmente, a verdade muitas vezes precisa ser escavada à força, taquicardia após taquicardia, mas hoje eu escavei. E é isso que me faz forte. Ela podia ver alguns jurados sussurrando uns aos outros, avaliando a evidência diante deles, avaliando a verdade que até então tinha permanecido às sombras. Eduardo, agora com os lábios secos e a respiração pesada, mostrava-se ainda mais descompensado. Ele era um homem que estivera acostumado a controlar narrações e a moldar realidades. Para a primeira vez em sua vida, ele estava sendo confrontado com a pedra que derrubaria sua fortaleza. Existia algo magnético nas palavras de Carla,
e o peso de suas evidências parecia pesar mais que as excentricidades de sua riqueza e status. Ela se virou para a juíza. Peço que a verdade prevaleça. A justiça deve ser cega, mas não surda. Não podemos permitir que os gritos de dor sejam abafados pelo ego de um homem que luta para preservar uma imagem. O silêncio que se seguiu era de expectativa. A juíza inspecionou as reações dos jurados, ponderando sobre aquela nova luz que iluminava a sala. Carla havia se levantado e, mesmo que a decisão final não estivesse em suas mãos, ela sabia que não importava o resultado. Ela havia lutado, e essa luta era sua verdadeira vitória. A sala pulsava com sentimentos diversos, a empatia estava em sua essência, mas a injustiça ainda martelava em suas mentes. Carla havia plantado não apenas a semente da verdade, mas também a esperança em corações que se mantinham ansiosos por mudança. A farsa de Eduardo desmorona, e assim como esse tribunal, nós todas vamos nos levantar, ser ouvidas e lutar por nós mesmas e por todas as outras vítimas de injustiça. O amor e a coragem devem prevalecer. E quando Carla se virou novamente para Eduardo, com olhos ardendo de determinação, ficou claro que esta não era apenas sua luta, mas uma causa que se alastrava além das paredes do tribunal. As lágrimas brotavam de seus olhos, mas agora não eram de desespero, e sim de um triunfo que se anunciava. A batalha estava sendo travada, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito. A atmosfera dentro do tribunal se tornará densa. Cada respiração era suave, quase como se a sala inteira retivesse o ar, aguardando o desfecho dessa luta emocional. Carla, com sua força inabalável, começava a ver os semblantes ao seu redor se transformarem. Quanto mais ela falava, mais ressoava a verdade em seus corações. O francês Victor Hugo certa vez disse que nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou, e Carla se sentia como a mensageira dessa ideia. A verdade é fria como o mármore, mas quente como o fogo que arde dentro de mim, disse ela, seus lábios tremendo levemente enquanto a umidade tomava conta de seus olhos. Eduardo pode ter comprado carrões, mansões e até mesmo o respeito de algumas pessoas, mas nunca poderá comprar o amor que sua filha clama. A inocência de uma criança não pode ser manchada pelo egoísmo de um pai que só busca o benefício próprio. Enquanto palavras se desenrolavam de sua boca, a dinâmica da audiência mudava. Havia rostos duvidosos, mas também rostos que se iluminavam com a verdade emergente. O semblante da juíza, que antes parecia inerte, agora se mostrava contemplativo, como uma águia que avista presa à distância. Era evidente que a fala de Carla estava quebrando as correntes da indiferença amarga. Eduardo, que outrora se mostrava um homem sob controle, agora exibia um nervosismo evidente. Seus dedos se entrelaçavam nervosamente enquanto ele evitava o olhar acusador dos jurados e da própria família que, outrora, o apoiava. Aqueles que, antes, se mostravam afeições e sorrisos, agora num instante, afastaram-se, como se o toque de Eduardo se tornasse tóxico. A vergonha era palpável em seus rostos. E se essas paredes pudessem falar, o que elas dirão sobre a verdadeira natureza de Eduardo? Carla continuou, o tremor desaparecendo de sua voz. Ele pode ter a riqueza, mas não tem o que realmente importa, o amor de uma mãe para com sua filha. Ele é rico em bens, mas pobre em humanidade. Um murmúrio de aprovação ecoou pelo tribunal. Olhares de dúvida finalmente se transformaram em aceitação. Carla percebeu que sua luta não era apenas por sua própria filha, mas por todas as mães que enfrentaram inverdades, para todas aquelas que foram silenciadas por um sistema que frequentemente escolhe a conveniência em vez da verdade. A juíza limpou a garganta, um sinal da tensão palpável no ar. Eduardo, começou ela com firmeza, fazendo com que o homem girasse a cabeça. Apenas porque você possui um sobrenome que ressoa em ouro, não significa que sua paternidade se baseie em valores sólidos. O que está em jogo aqui é o bem-estar dessa criança. Os olhos de Eduardo se arregalaram enquanto ele percebia que ali, naquele momento, o seu castelo foi reduzido a areia, a tempestade que ele criou agora se voltava contra ele. O que antes parecia um controle absoluto da narrativa, agora se desfazia em meras migalhas, e a realidade não poderia ser mais clara, a verdade prevaleceria. A juíza, com seu olhar decidido, concluiu, portanto, eu declaro que a guarda da menina será transferida para Carla. Ela é a verdadeira mãe,
E seu amor não pode ser mensurado por quaisquer bens materiais. Não era apenas o som da decisão que ecoou, mas o aplauso triunfante que se seguiu. Carla, aturdida, olhava para sua filha, os olhos brilhando com dignidade e amor. Com lágrimas percorrendo suas bochechas, ela correu até a menina e a abraçou com uma força renovada. A sala estava cheia de emoção e a história que começara tão sombria agora repleta de esperança. Eduardo, em um estado de choque, começou a ser afastado de maneira quase caricatural, suas tentativas de se defender soando vazias e sem sustentação. As pessoas nas arquibancadas começaram a apontar para ele, um gesto de desprezo que muitas vezes é reservado apenas para os mais vilipendiados. O peso de sua farsa estava finalmente se voltando contra ele. A cena final era cheia de beleza e renovação, Carla e sua filha saindo do tribunal de mãos dadas, cada passo ressoando com um eco de liberdade. O sol começava a nascer por detrás dos edifícios, desenhando as silhuetas das duas figuras femininas como um quadro de esperança, um recomeço que só poderia prometer dias melhores. O amor triunfou sobre a ambição desenfreada e a verdade exposta fazia brotar flores em cada coração que presenciara aquele momento. Ao sair do tribunal, Carla ergueu a cabeça e, com um brilho de perseverança, olhou para o futuro, recordando a todas as mães e suas lutas, e como elas ainda têm muito a conquistar. A história de Carla não termina aqui, ela continua entre nós. Portanto, se você deseja acompanhar essas narrativas de coragem e resiliência, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa luta.